Louvado seja o Senhor, graça, paz e a misericórdia. Vamos seguir nosso estudo do livro de Hebreus. Chamar os irmãos, ia chamar só para ler o versículo 5, que é o tema de hoje, mas vamos ler os primeiros 5, do 1 ao 5. Vamos achar, podemos ler juntos. Havendo Deus outrora falar muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o efeito de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, eu te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele lhe será filho. Vamos ter mais um tempo de oração. Amém. Querido Pai Celestial, Senhor, nós mais uma vez estamos diante de Ti para aprender de Ti, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Temos ouvido, estamos abertos ao que o Espírito Santo quer nos ensinar. Pedimos a Ti, Espírito de sabedoria, de revelação, dá-nos entendimento, Senhor, acerca desse texto tão precioso que o Senhor escreveu para nós, participantes da vocação celestial, santos irmãos. Obrigado, Senhor, porque nesses dias tão difíceis, dias do fim, o Senhor nos chama da onde estamos, das circunstâncias onde estamos, para olhar para o seu Filho amado, em que o Senhor tem todo o seu prazer. Ele que é o esplendor da glória de Deus, que tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, por esse Filho amado. Obrigado, Senhor, porque Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso castelo forte, Ele é a nossa rocha. Tu és tudo para nós, Filho de Deus, Jesus, Cristo, Messias. Tu és superior a tudo e a todos. Impressiona-nos, Senhor. Impressiona-nos, Senhor, com teu Filho. Tira os nossos olhos, arrebataste-nos no coração de todas as outras coisas. Arranca-nos com força de tudo e qualquer outra coisa que não seja teu Filho. Nós rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. O caráter da epístola aos Hebreus, como nós já vimos na primeira mensagem, foi a mensagem introdutória, o caráter dessa epístola, ele é um caráter exortativo, um caráter de exortação. E a base bíblica disso é Hebreus capítulo 13, versículo 22. Hebreus 13, 22, ele fala que o caráter de toda a epístola, o final da epístola, ele deixa claro que é um caráter de exortação, o caráter da epístola. Mas por que a epístola aos Hebreus ela tem esse caráter exortativo? É justamente porque os seus destinatários, eles estavam cansados. Eram irmãos que a certa altura já estavam desanimados com a vida cristã. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sofrendo o espólio de seus bens, e por conta de tudo isso que eles estavam sofrendo, perseguições, dificuldades, como a gente falou agora há pouco, estavam no olho do furacão. Por conta disso, eles estavam a ponto de retroceder da fé cristã para o judaísmo. Mas por que isso?
O judaísmo, ele era uma das religiões permitidas e reconhecidas pelo Império Romano naqueles dias. Era o Império vigente na época. O Império Romano, que já caiu há tanto tempo, era o Império vigente na época, ele tinha as religiões nas quais ele permitia. O judaísmo era uma delas. Já quando a gente fala do cristianismo naqueles dias, o cristianismo não era nem entendido, muito menos reconhecido para ser aceito. Então, era uma dificuldade que os irmãos tinham. Então, quem se trombava com um cristão naqueles dias, o que dizia do cristão naqueles dias? Dizia que aquilo, o cristianismo, era uma seita, uma ramificação do judaísmo. Um dos motivos deles dizerem isso naqueles dias era porque as escrituras, tanto do judaísmo quanto dos cristãos, era a mesma, o Antigo Testamento. Então, nós já estudamos, né, ficamos um bom período, em 2 anos, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, e nós sabemos, por meio do livro de Atos dos Apóstolos, que historicamente a igreja cristã, nos primeiros séculos, ela era composta, em sua grande maioria, majoritariamente, principalmente, de pessoas que vieram do judaísmo. É bem diferente do cenário de hoje. A gente precisa salientar isso. Porque as pessoas que professavam o judaísmo, é bom a gente contextualizar, não eram apenas judeus. Quem professava o judaísmo naqueles dias não eram apenas judeus, mas havia categoria de pessoas gentias incluídas dentro do judaísmo. A gente já viu isso no livro de Atos. Então, tinha uma categoria que eram os chamados prosélitos. Quem eram os prosélitos? Eram os gentios que eles se permitiam ser circuncidados, eles guardavam as dietas alimentares, participavam das festas judaicas e frequentavam as sinagogas. Só que havia também, além do prosélito, outra categoria de gentios que professavam o judaísmo, que eram os chamados tementes a Deus. Esses não se circuncidavam, não tinha uma conversão formal para o judaísmo, mas eles seguiam certos princípios do judaísmo que eles achavam interessante. Então, como, por exemplo, no livro de Atos, nós passamos por isso, no capítulo 10 tinha aquele exemplo daquele gentil chamado Cornélio. Ele era um homem dessa categoria, dos tementes a Deus. Ele dava sua esmola aos pobres, o texto de Atos 10 fala isso. Ele fazia incessantes orações a Deus e podia frequentar a sinagoga, como os demais, dentro daquele período do judaísmo. Então, não sejamos enganados quando nós ouvimos nos nossos ouvidos o termo judaísmo, de nós acharmos, na nossa ingenuidade, de que só havia judeus por lá. Não havia só judeus dentro do judaísmo naqueles dias dos primeiros séculos. E nos dias de hoje mesmo, você for frequentar uma sinagoga, você não vai encontrar lá só judeus. Também há muitos gentios lá que querem ir lá para escutar a palavra da sinagoga, a palavra das escrituras do Antigo Testamento. E tem gentios convertidos ao judaísmo também nos dias de hoje. Então, dizendo, de certa maneira, dentro do judaísmo, desde aqueles dias até os dias de hoje, existem pessoas de diversas nacionalidades. Então, quando nós lembramos do livro de Atos, o que nos vem à memória? A gente geralmente imagina o apóstolo Paulo chegando com a sua comitiva de irmãos ali, indo para uma cidade gentia, Tessalônica, Bereia, Corinto, etc. O apóstolo Paulo, a gente imagina ele chegando numa cidade, qual era o primeiro lugar que ele ia? Ele ia descansar, ele não ia descansar, não. A gente sabe que o irmão Paulo, ele tinha apetite. Então, o irmão ia direto para onde? Para a sinagoga. Ele ia para a sinagoga. Então, o que ele ia fazer na sinagoga? Quando Paulo ia para a sinagoga, ele encontrava lá judeus, prosélitos e essa outra categoria de tementes a Deus. E o que ele fazia? Ele ia lá pregar nas sinagogas, através das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, que Jesus de Nazaré é o Messias, o escolhido de Deus. Então, é isso que ele fazia.
quando ele ia nas sinagogas. E aquelas pessoas que frequentavam as sinagogas, eles conheciam através das escrituras. Puxa, realmente, Paulo está falando do Messias, a escritura do Antigo Testamento fala do Messias. A gente está comparando. Os irmãos de Bereia, sabe que eles olhavam, conferiam através das escrituras se o que Paulo estava falando era realmente assim. Então, aqueles que se convertiam à fé cristã, naqueles dias do primeiro século, eles precisavam abandonar de uma vez por todas o judaísmo, para nunca mais retroceder para o judaísmo. Porque, irmãos, uma vez que se fica ciente de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, é a concretização de tudo aquilo que fala nas Escrituras do Antigo Testamento, que ele é o esperado, o prometido nas Escrituras, faz algum sentido voltar atrás? Não faz sentido. Uma vez que a realidade chega, faz sentido você ficar olhando para uma sombra? Não faz sentido uma vez que uma pessoa chega, você não continua olhando para a sombra, você olha para a pessoa, né? Da mesma forma, o Senhor Jesus. Então, o caráter da Epístola aos Hebreus, ele nos faz olhar para Jesus. É isso que nós temos visto em todo esse primeiro capítulo até agora, nesses primeiros 5 versículos. Então, a palavra de Deus diz que Cristo é o fim da lei. Ou melhor dizendo, Cristo é a finalidade da lei. Então, uma vez que Cristo chega, não faz sentido você ficar com seus olhos postos na lei. Então, irmãos, embora nesse curto período as escrituras utilizadas pelo judaísmo e a fé cristã fossem as mesmas, no Antigo Testamento, você vê nitidamente uma discrepância nas práticas, no foco do ensino e também na moralidade entre o judaísmo e o cristianismo. Você percebeu uma diferença gritante. Então, irmãos, quando a gente olha ainda mais uma vez para o livro de Atos, dentro do judaísmo, você viu o sinédrio judaico, que era o maior símbolo do judaísmo naqueles dias. Capítulo 7, você viu os líderes do sinédrio ligando os dentes, apedrejando e assassinando de maneira covarde a Estevão. Você vê Estevão, um judeu, ou convertido, né, ao cristianismo, orando em favor dos seus algozes, dizendo: Senhor, não lhes imputes estes pecados. Então, você percebeu uma diferença gritante na moralidade. Novamente no livro de Atos, vou pegar mais um exemplo de lá, no capítulo 23, versículo 12. A gente já passou por todos esses textos, né? Atos 23, 12 diz que os judeus se reuniram ao amanhecer e juraram sob anátema, sob maldição, não haviam que comer nem beber, enquanto não matassem Paulo. E esse mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, quando chega na Epístola aos Romanos, no capítulo 9, o que ele diz? Ele diz que ele tinha grande tristeza e incessante dor no coração. Por conta de quem? Por conta de... Irmão, ele vai além, ele diz que ele mesmo desejaria ser anátema. Ele mesmo desejaria ser maldito, separado de Cristo, por amor de seus irmãos, seus compatriotas, segundo a carne. Irmão, não é isso. Quem produz isso? A lei de Moisés não produziu isso no coração de ninguém. Só o Espírito Santo pode produzir isso no coração de alguém. A ponto dele dizer que queria ser separado de Cristo, por amor de seus irmãos. No capítulo 10, esse mesmo apóstolo, capítulo 10 de Romanos, o que ele fala? Ele diz que a boa vontade do coração dele e a súplica dele a Deus a favor dos judeus é de que eles sejam salvos. Pois ele reconhecia que eles tinham o zelo de Deus, porém não o entendimento. Isso Paulo fala no capítulo 10. Então, irmãos, ainda olhando para o contexto da igreja cristã naqueles dias, perceba, irmãos, que Paulo fala aos crentes de Roma essas palavras. Os
capítulos 9 ao capítulo 11 de Romanos, está falando sobre a nação de Israel, para crentes gentios, aparentemente, da igreja de Roma. Paulo está falando nesses capítulos 9 a 11 sobre a nação de Israel e o futuro profético da nação de Israel. Irmãos, o que isso presume? Paulo falando sobre a nação de Israel e o futuro profético da nação de Israel para crentes da igreja de Roma. Não era crentes da igreja de Jerusalém. Isso presumia o quê, irmãos? Que os crentes de Roma, sejam judeus ou gentios, que estivessem na cidade de Roma, eles tinham um certo conhecimento do Antigo Testamento, para eles poderem entender algo sobre o passado de Israel, a história de Israel, o futuro de Israel. Mas, irmão, não é só aqui em Romanos que isso acontece. Quando você vai, por exemplo, para a Epístola de Paulo, as igrejas da Galácia, carta de Paulo aos Gálatas, as igrejas da Galácia, uma carta para várias igrejas gentias. Nelas, você também percebe que os irmãos tinham certa base do Antigo Testamento. Do contrário, não faria nenhum sentido aquelas alegorias sobre Abraão, Paulo fazendo alegoria sobre Sara e Agar. Faria sentido para gentios que não conheciam o Antigo Testamento? Não faria sentido algum. Então, irmão, se presume que os irmãos dos primeiros séculos conheciam as escrituras do Antigo Testamento. E é dentro desse mesmo contexto que nós encontramos crentes destinatários das epístolas aos Hebreus. Então, lembrando aqui mais uma vez, tá, que o nome da epístola Hebreus, esse nome não é inspirado pelo Espírito Santo. Nem os versículos e os capítulos, essas divisões de versículos e capítulos e nomes das epístolas, muitas vezes não são nomes inspirados pelo Espírito Santo. Mas o que é inspirado pelo Espírito Santo? É o texto. Só o texto. Só o texto. Então, muitas vezes, isso pode nos enganar. Quando a gente fala, né? Então, quando a gente lê o texto da Epístola aos Hebreus, nós precisamos ter ciência de que aquelas pessoas a quem foi dirigida essa epístola estavam, de certa forma, familiarizadas com os assuntos envolvidos ali. Não eram novidades para os irmãos. Todo o conteúdo da carta eram verdades ouvidas que precisavam ser apegadas com mais firmeza. Isso a gente vai falar ainda no capítulo 2. Então, quando nós transferimos, irmãos, para o contexto do cristianismo dos dias de hoje, fazendo uma comparação com o cristianismo daqueles dias, diferentemente da igreja daqueles dias, a grosso modo, nós não estamos familiarizados com os textos bíblicos. Nós não temos a fundamentação que eles tinham nas Escrituras. Nós estamos, de certa forma, descontextualizados. Nós estamos fora de contexto. Então, grande parte do conteúdo dos textos bíblicos é novidade para nós. São coisas novas. Então, nos dias de hoje, não é apenas necessário ler o texto, mas é um trabalho grande, porque você também precisa explicar o texto, contextualizar o texto. Você precisa fazer as devidas associações. E, por fim, última coisa, fazer as devidas aplicações no curto período de tempo. Então, irmãos, quando nós olhamos com atenção a estrutura de todo esse capítulo 1 da Epístola aos Hebreus, não são apenas 14 versículos. Você percebe que todo esse capítulo 1 ele é uma fundamentação para a exortação que vai vir no início do capítulo 2. Então, o autor de Hebreus está nos fundamentando. Mas se a gente acabou de falar que os crentes já estavam fundamentados, estavam familiarizados com os assuntos do texto, então por que fundamentar de novo? Isso é interessante. Nós podemos abrir Hebreus capítulo 5, versículo 12. Hebreus 5, 12. Esse texto ele vai responder para nós. O que os irmãos precisam ser refundamentados? O que os irmãos precisavam de fundamento mais uma vez?
texto de Hebreus 5:12 vai responder para nós. Irmãos que acharam que agora podemos ler juntos. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento só. Esse versículo aqui ele deixa claro, ele diz o porquê eles precisavam de fundamentos novamente. Havia um tempo decorrido e uma expectativa de que algo acontecesse nesse tempo decorrido. O tempo passou e eles não alcançaram aquilo que eles deviam ter alcançado. Eles ficaram aqui. Irmãos, essa pode ser a nossa história como cristão. E é por esse motivo que o versículo diz que tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo os princípios elementares. O que é isso? Fundamentação. Fundamentos. Então, amados, nós vamos verificar um padrão em toda essa epístola dos Hebreus. Até o final da epístola dos Hebreus, nós vamos verificar esse padrão. Sempre primeiro vem uma fundamentação e logo depois a exortação. Então, o capítulo 1 inteiro, ele está nos fundamentando para essa exortação que vai vir logo no início do capítulo 2. Então, sempre vai haver primeiro uma fundamentação, depois a exortação. Então, o desejo do autor da epístola não é simplesmente sair exortando. Vocês já sabem do assunto, começa a praticar aí. Que negócio é esse? Vamos se mexer e praticar. Não. Fundamentação com paciência. Paciência. Fundamentar os irmãos para exortar. Vão ser muito importante. Muito importante. Então, o autor de Hebreus, ele queria lembrar os irmãos hebreus de verdades importantíssimas antes de uma tomada de decisão errada, que seria voltar para o judaísmo. Os irmãos estavam prestes a tomar essa decisão de voltar para o judaísmo, tomar uma decisão errada. Então, por que, irmãos, a gente pode dizer que assim como eles, irmãos que já tinham sido fundamentados, e nós, igreja do século XXI, também precisamos de fundamentação. Porque, irmãos, quando nós estamos no calor dos momentos que exigem de nós decisões, os momentos difíceis, vamos dizer assim, é uma expressão chamada as tempestades da vida, o olho do furacão, conhecemos hoje, né, essa expressão, parece que a nossa memória vai embora. Isso acontece com todos. Todos estamos sujeitos a isso. E os irmãos hebreus estavam no olho do furacão, nas tempestades da vida. Parece que nesses momentos a nossa memória vai embora. E muitos de nós agimos sem pensar. Muitos de nós agimos como que para se livrar rapidamente dos problemas, para se soltar de problemas. Ou muitas vezes a gente age para ter vantagem. Tirar vantagem dos outros, para ter benefício sobre os outros, ou para ter um benefício qualquer, sem notar que nessa tomada de decisão nós estamos retrocedendo, nós estamos pecando ou prejudicando outras pessoas. Às vezes, decisões precisam ser tomadas no milésimo de segundo. Então, nesses momentos de tentação, os irmãos hebreus estavam no momento de tentação, tentados a voltar ao judaísmo. Sempre no momento de tentação, o inimigo de Deus, ele nos visa tomar decisões sem pensar nas consequências. Geralmente, quem toma uma decisão errada, ele não pensou nas consequências. Se pensasse nas consequências, não tomaria a decisão errada. Então, irmão, se a gente fosse um grupo de pessoas que levantam a mão, né, utilizando a expressão do irmão Alex, quem é que já tomou decisão errada porque não pensou? Se pensasse, né, se a gente pesasse na balança, a gente não tomaria um monte de decisão. Existem também algumas vezes que a gente toma a decisão
existe outra situação, a gente toma a decisão mesmo sabendo que elas são erradas. A gente sabe que é errado, a gente vai lá e toma uma decisão errada. E mesmo tendo, de certa forma, recebido algum fundamento a respeito disso. No caso dos irmãos hebreus. Pode ser o nosso caso. Muitas vezes, alguma coisa nos assedia a não olhar para Jesus da mesma forma como a gente olhava antes. Às vezes a gente já recebeu alguma fundamentação sobre Jesus, sobre a vida cristã, sobre a salvação, sobre a fé, etc. Então, por que muitas vezes a gente toma decisões erradas, mesmo sabendo que elas são erradas? O motivo é que a nossa sensibilidade para com aquilo que nós aprendemos foi embora. Então, a consciência ela se tornou insensível. Então, aquilo que nós aprendemos no passado, aquilo que foi de fundamento para nós, já não nos impressiona mais. Já não nos abala, já não mexe mais conosco. Não tem mais o mesmo peso que tinha antes. Não nos toca mais. É por isso que tanto nós, quanto os irmãos destinatários da Epístola aos Hebreus, precisamos e precisaremos sempre de fundamentação. Então, quanto mais fundamento nós temos, quanto mais fundamento eu e você temos, irmãos, mais sensibilidade e peso a nossa consciência tem nas tomadas de decisões. Mesmo em momentos críticos, a nossa consciência ela vai pesar, a nossa consciência ela vai servir de balança. Mesmo em momentos onde a gente vai tomar decisões rápidas, precisa tomar decisões rápidas. Nossa consciência ela vai agir como uma balança, porque ela está fundamentada, cheia de peso na consciência. Então, o fato de sermos bem fundamentados não nos livra apenas de más decisões, mas também nos ajuda na tomada de boas decisões. Vamos ver um exemplo claro disso ainda na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículos 24 a 26. Hebreus 11, versículo 24 a 26. Exemplo claro dessas duas situações. O exemplo de Moisés. Versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então, irmãos, esses três versículos, Moisés tomou aqui três decisões. Se vocês olharem os versículos, vão perceber que Moisés tomou três decisões. Moisés abdicou de um direito que ele tinha. Qual era esse direito? Que era ser chamado filho da filha de Faraó. Pô, esse é status. No mundo de hoje as pessoas querem status. Moisés recusou status. Ele tomou essa decisão. Abdicou de um direito dele, direito legítimo, porque ele foi chamado filho da filha de Faraó. Essa primeira decisão de Moisés foi abrir mão de um direito. A segunda decisão que nós vemos nesse versículo é que Moisés escolheu de maneira consciente, de maneira deliberada, ser maltratado junto com o povo de Deus. Ele preferiu, ele teve essa preferência, não porque Moisés era masoquista, de maneira alguma. E a terceira decisão que Moisés tomou foi recusar usufruir prazeres transitórios do pecado. Por que Moisés tomou essas três decisões? O versículo 26 vai nos mostrar o que pesava na balança da consciência de Moisés. O que pesava na balança da consciência de Moisés? De um lado, você tinha os tesouros do Egito, do outro, o opróbrio de Cristo. Que vale mais? Que pesa mais? Para mim e para você, meu irmão, que pesa mais? Que vale mais?
O versículo 26 ainda nos mostra onde estavam os olhos de Moisés. E a Bíblia nos ensina, né, que os olhos são a lâmpada. Os olhos são a janela da alma, a janela da nossa mente, da nossa vontade, da nossa emoção. Então, onde estavam os olhos de Moisés? Moisés olhava de um lado, os prazeres transitórios do pecado. Do outro lado, Moisés olhava o quê? Ele não só olhava, ele olhava com atenção, porque o texto diz que ele contemplava o galardão. Irmãos, o que pesa mais? O que pesa mais? Irmãos, esse é exatamente o motivo, porque na era vindoura haverá choro e ranger de dentes. Porque, irmãos, o prêmio da fé é infinitamente superior aos prazeres da incredulidade. Tem muitos crentes que só olham para as coisas que há nessa terra. São os prazeres da incredulidade. Tudo é material. Tudo que é aqui e agora. Moisés abriu mão de um direito, preferiu ser maltratado por considerar o opróbrio de Cristo e contemplar o galardão. Era isso que pesava na balança da consciência de Moisés. Irmãos, o prêmio da fé é só para aqueles que, assim como Moisés, abrem mão de direitos, recusam benefícios, não aceitam tirar vantagem e que olham para o lugar certo e estimam as coisas que têm maior valor, as coisas celestiais. O Senhor disse, né? Para colocar os nossos olhos nas coisas lá do alto, para adquirir tesouros no céu, onde a traça e ferrugem não corroem, ladrões não escavam nem roubam. Hoje as pessoas se matam por dinheiro, se matam literalmente por dinheiro. Então, voltando, quando a gente volta para o capítulo 1 de Hebreus, é como se o escritor de Hebreus estivesse falando para os seus destinatários: parem de pensar nos benefícios, nas vantagens que vocês teriam se vocês voltassem para o judaísmo. Parem com isso. Vamos olhar para Jesus. Vamos novamente, irmãos hebreus, novamente, vamos olhar quem Ele é. Vamos olhar para Ele. Vamos, assim como Moisés, olhar, considerar o próprio de Cristo. Por maiores prazeres do que vocês voltarem para o judaísmo. Pesem na balança do coração de vocês quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele vai fazer e o que Ele tem para vocês reservado. Irmãos, o apóstolo Paulo disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelos olhos da carne? Não. É para aqueles que têm fé, para aqueles que abrem mão de direitos, de benefícios, de vantagens, e se apegam às coisas da fé, às coisas invisíveis, mesmo que vão tirar sarro de você, mesmo que vão te fazer de chacota, você se apega às coisas da fé. Está todo mundo lá, usufruindo dos prazeres transitórios do pecado. E eu e você está sendo chacota hoje, mas e na era vindoura? Os últimos serão os primeiros. A balança vai se inverter. Deus é reto juiz, é justo juiz. Ele pesa na balança. Ele é justo. Então, meu irmão e minha irmã, tudo aquilo que a gente sofre aqui, Deus está notando. E naquele dia, a balança vai mudar. O peso das coisas vai ser outro. Então, irmãos, é esse o sentimento. Quando o autor de Hebreus, ele começa de maneira avassaladora, arrebatadora, falando de Jesus de uma vez, falando de um tema urgente,
Então, do versículo 1 ao 4, que nós já vimos, o autor está chamando a atenção de maneira arrebatadora para a grandeza de Jesus sobre toda e qualquer criatura. Ele é o dono de tudo. Ele fez tudo. Ele sustenta tudo. Ele purificou os seus pecados. Abandoná-lo é o quê? É insanidade. Abandonar Jesus para voltar para o judaísmo é loucura. Então, após mostrar que Jesus é maior que tudo e que nenhuma criatura tem a mera possibilidade de chegar sequer perto dele, o autor de Hebreus começa a especificar tipos de criaturas que têm relevâncias para os homens, começando pelos anjos, né, no versículo 4, que nós já vimos na semana passada. O versículo 4 ele é um versículo introdutório para essa comparação de Jesus com os anjos. Essa comparação vai até o versículo 14. O Senhor nos dê graça para conseguir ver os detalhes do nosso Senhor Jesus. Versículo 4, mais uma vez. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, Jesus não é somente superior, é tão superior. Mas, de certa forma, esse versículo também quer dizer para nós, né, a gente já viu semana passada, que os anjos tinham aos olhos dos destinatários da epístola sua certa superioridade sobre os assuntos humanos. Por que isso? A gente vai ver. Então, no versículo 4 ainda, a gente já viu semana passada, ele começa a dar os motivos de Jesus ser tão superior aos anjos. E o primeiro motivo, o autor já de cara começa dizendo que Jesus herdou do seu Pai um nome mais excelente do que o nome dos anjos. Então, antes da gente partir de vez para o versículo 5, nós vamos verificar algumas razões pelas quais os homens podem superestimar o poder e a grandeza dos anjos e até confundir os anjos com Deus. Então, talvez a gente não consiga concluir tudo hoje, a gente pula para amanhã, talvez um pequeno trecho ainda dessa mensagem de hoje, tá? Então, um pesquisador atento das Escrituras, falando dos anjos, a gente percebe que o Altíssimo, nosso Deus, ele governa o reino dos homens em todas as esferas por meio deles, dos anjos. O próprio capítulo seguinte de Hebreus fala que Deus sujeitou o mundo de hoje aos anjos. Então, Deus governa o mundo dos homens através dos anjos. Quando a gente vai, por exemplo, para os textos do livro de Jó, capítulo 38, versículos 4 a 7, Jó 38, 4 a 7, nesses versículos, há a descrição de Deus falando de quando os fundamentos da terra foram lançados. Lá quando tudo estava sendo criado, os fundamentos da terra sendo lançados, de quando foram feitas as medidas da terra, as bases da terra, e de quando foi assentada a pedra angular. Nesse momento preliminar da criação do mundo, quem estava presente lá? Não havia homem algum. Tanto que o Senhor questiona Jó: onde estavas tu quando eu fiz tudo isso? Mas o texto diz o seguinte, que quando o Senhor fez tudo isso, lançou fundamentos da terra, as bases da terra, quando foi assentada a pedra angular, os anjos estavam lá. E os anjos estavam lá cantando de alegria, cantando de maneira alegre, fazendo um louvor ao Criador de todas as coisas. Ainda no livro de Jó, no capítulo 4, versículo 18, Jó 4,18, diz que Deus, olha só, Deus falando a respeito dos anjos, tá? Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Deus não confia nos seus servos e a seus anjos atribui imperfeições. Então, Deus tem imperfeições em seus anjos. Então, esse versículo é importante, pois nos mostra que aos olhos de Deus,
os anjos podem errar. Os anjos, eles podem ser insensatos. Os anjos podem ser imperfeitos. E os anjos podem ser infiéis. Isso corrobora com o texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, ou regiões inferiores, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então, a Bíblia diz que anjos pecaram. Então, anjos, assim como homens, também podem pecar. Anjos também podem ser colocados sob prova. E também anjos podem receber a devida punição pelos seus erros. Para a mente carnal, irmão, tudo isso aqui que a gente está falando, de anjo, ser celestial, mundo espiritual, galardão, opróbrio de Cristo, para a mente carnal materialista, seres de mundo espiritual, é como se nada disso existisse. E, infelizmente, existe uma ala cristã nos nossos dias que está cada vez materialista e que não crê nessas coisas. E, por outro lado, você tem aqueles que espiritualizam tudo, né? E até espiritualizam mais do que vão além do que a Bíblia diz. Então, não só dentro do meio cristão, mas as pessoas espiritualistas mesmo, espíritas. O mundo espiritual é real até. Eles creem no mundo espiritual. Só que é um mundo enganoso, é um território perigoso, vamos dizer assim. O mundo espiritual é um território perigoso. Por acreditarem que tudo no mundo espiritual é bom. O texto bíblico diz que anjos podem pecar. E a gente sabe que existem também principados e potestades das trevas, demônios, no reino espiritual. Então, nem tudo do mundo espiritual. Deus vê imperfeições nos seus anjos. Então, no que tange ao relacionamento com os homens, os anjos geralmente aparecem em formas humanas. Por exemplo, Gênesis capítulo 18, eles aparecem com os pés sujos. 3 anjos, né? Talvez um deles ali seja Deus, aparecem para Abraão, Gênesis capítulo 18. Os anjos aparecem com os pés sujos, porque Abraão pede para trazer água para eles limparem os pés. E eles repousam debaixo de uma árvore, mesmo seres celestiais, aparece como figura humana, aparece com o pé sujo, precisa lavar o pé. Descansa sobre uma árvore, porque eles também estão expostos ao calor do sol. Comem pão, comem carne, bebem leite e comem coalhada. Anjos, no relacionamento com homens. Isso no capítulo 18 de Gênesis. Os anjos e Abraão ali. Então, irmãos, na maioria das vezes, os anjos, ao se relacionar com os homens, eles trazem mensagens de Deus, como foi ali no caso com Abraão. Olha, Sara, tua mulher, nesse tempo vai ter um filho. E Sara está ali debaixo da tenda, ela dá risada. Ah, eu vou ter filho sendo uma mulher velha? E o anjo vai falar, ó, por que você está rindo, Sara? Assustador, né? Ela, não, eu não ri. O anjo fala, você riu sim. Então, por isso, irmãos, de certa forma, os anjos, eles eram bem-vindos quando eles traziam mensagens positivas da parte de Deus. No livro de Daniel, eles também são utilizados como agentes de Deus para transmitir a profecia, a mensagem de Deus para o seu profeta. A gente vê ali Gabriel, né, falando com o profeta Daniel. Voltando para o livro de Gênesis, capítulo 19, Gênesis 19, os habitantes da cidade de Sodoma, conhecida cidade de Sodoma, eles queriam fazer o que com os anjos? Eles queriam abusar sexualmente dos 2 anjos que estavam na casa de Ló, mostrando que existe uma possibilidade real de contato sexual de seres dessa espécie com os homens. Do contrário, os sodomitas não iam querer ter relação com eles. Então, traz esses homens aqui, Ló, para que a gente abuse deles. Então, os anjos, o que eles fizeram ali ainda em Gênesis 19? Usaram o seu poder
para ferir de cegueira os sodomitas. Todo mundo ficou cego ali na porta da casa de Ló e não conseguiram ver nada. Então, os anjos usaram o seu poder para se ferir de cegueira os homens, mostrando o poder dele sobre os homens. Aí em Gênesis 19, versículo 13, especificamente, nos mostra que aqueles anjos, aqueles dois anjos, foram agentes de Deus para destruir aquelas cidades. Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim. Eles foram os agentes de Deus para destruir aquelas cidades pecaminosas. E eles foram enviados por Deus com essa missão. Então, Deus enviou aqueles anjos dos céus para virem até a cidade de Sodoma, livrarem Ló, avisaram Ló, Ló, você precisa ir embora, vai embora com a tua família, não olha para trás de jeito nenhum, pega tuas filhas, os genros dela, tua esposa, vai embora de Sodoma, porque Deus decretou a destruição dessas cidades. Sai de Sodoma, vaza, Ló. E a gente conhece a história, o que aconteceu com a mulher de Ló, olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. E as cidades ali foram destruídas com fogo e enxofre que veio da parte do Senhor. Mas quem foram os agentes utilizados? Foram os anjos. Então, os céus decretaram a destruição daquelas cidades. Então, sobre esses decretos feitos por Deus, executados por anjos, irmãos, nada é feito sem reunião antes. Reuniões celestiais. Isso que nós poderíamos chamar até de tribunais angelicais. Queria citar um capítulo importantíssimo. Os irmãos quiserem estudar isso nas suas casas para se fundamentar mais ainda. 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22 inteiro. É um capítulo muito interessante a respeito desses tribunais celestiais. Nesse texto de 1 Reis 22, a gente tem aquele profeta, o profeta Micaías. O profeta Micaías, ele teve uma visão de um julgamento celestial. Nesse julgamento celestial, o próprio Deus presidia pessoalmente, como nas duas ocasiões do livro de Jó. Foi igualzinho, onde os anjos de Deus se reuniam de tempos em tempos, e veio também Satanás entre eles. E quais são os assuntos desses tribunais angelicais? Irmãos, o assunto desses tribunais angelicais é um só: pessoas. No livro de Jó, o assunto das reuniões ali foi a vida do próprio Jó. O Senhor chega perante Satanás e fala: observaste o meu servo Jó? Então, voltando a 1 Reis 22, no tribunal dos anjos, o rei de Israel, Acabe, ele foi condenado à morte ali naquele tribunal celestial. Foi decretada a morte do rei Acabe ali naquele tribunal celestial. E a sentença se cumpriu de fato, apesar do artifício do rei Acabe de ir para a batalha, né? Dentro do contexto ali, o rei Acabe estava junto com o rei Josafá. Rei Josafá era rei de Judá e rei Acabe rei de Israel. A nação de Israel estava dividida em dois reinos, reino do norte e reino do sul. E o rei Josafá, até de certa forma um rei temente a Deus, só que ele queria se aparentar ali com o rei Acabe, que era um rei ímpio, casado com Jezabel e por aí vai. E ele consultava o rei Acabe e os profetas de Baal, 400 profetas de Baal, todos profetizavam a mesma coisa a respeito. Aí o rei Josafá achou: você não tem nenhum profeta da parte do Senhor, não? Esses profetas aí falam tudo a mesma coisa. Aí, tem um lá, o Micaías, que até foi esbofeteado, né? Mas ele só profetiza o que é mal a meu respeito. Não, traz ele. Aí o Senhor dá essa visão desse tribunal celestial para o profeta Micaías, que está no texto de 1 Reis, capítulo 22, aonde é decretada a morte do rei Acabe. O que acontece? Israel e Judá vão juntos para uma guerra. Josafá vai com os trajes reais dele, de realeza de rei, e o rei Acabe usa um artifício, vai com os trajes de soldado comum. Irmãos, apesar dos artifícios, da malandragem, vamos dizer assim, os artifícios humanos de Acabe, acontece lá de um soldado soltar uma flecha para o ar
Mesmo assim, o rei Acabe morre. Porque aquilo que é decretado nos tribunais celestiais é executado na terra. Não tem artifício humano que pare aquilo que acontece nos tribunais celestiais. Então, irmãos, e o rei Josafá, apesar dos trajes reais, ele escapa da morte, escapou da morte. Então, nós temos ainda no texto do Salmo 82, Salmo 82, erroneamente interpretado por muitos intérpretes, né? É um salmo que está se referindo a essas cenas de tribunais angelicais, onde Deus repreende os anjos ali no Salmo 82. Os anjos que estavam presentes ali, Deus repreende eles, dizendo que os seus servos estão julgando de maneira injusta. E os anjos estão tomando partido pela causa dos ímpios. Os anjos estão tomando partido pelos ímpios na terra. Então Deus ainda ameaça os anjos ali no versículo 7, dizendo que caso eles não mudem, eles morreriam como Adão. Ali está no texto original, está como Adão, no texto literal. Nas nossas versões está como homens morrereis, né? Salmo 82, 7. Mas o texto original é como Adão morrereis. Irmãos, essa expressão não teria peso nenhum se Deus estivesse se referindo a homens ali. Porque o homem, de qualquer forma, morre como homem. Mas esse texto tem um peso se ele se refere a anjos. Então, qualquer homem morre como homem. Um anjo foi ameaçado ali por Deus. Ó, se vocês começar a ter esse tipo de julgamento errôneo aí, não julgar a causa dos órfãos, das viúvas, vocês vão morrer como homem. Então, irmãos, no livro de Daniel, capítulo 4, versículos 13 e 14, diz que o rei do Império Babilônico, Nabucodonosor, ele viu um anjo vigilante descendo do céu e ouviu esse anjo observando a sentença contra a árvore. Tem uma parábola ali, tem uma árvore na visão. Essa árvore, ela se referia ao próprio rei Nabucodonosor. E no versículo 17 do capítulo 4, Daniel diz que essa sentença, mais uma vez a palavra sentença, contra o rei Nabucodonosor, é pelo decreto de quem? Dos anjos vigilantes. E a demanda é pela palavra do santo. No versículo 24 desse capítulo 4, o profeta Daniel comenta que esse decreto dado pelos anjos vigilantes é o decreto do Altíssimo, que veio sobre o rei Nabucodonosor. Então, amados, por que as escrituras ela nos ensina a respeito desses assuntos? A gente vê que o mundo de hoje está sob o governo dos anjos. Deus deu para os anjos governarem. As escrituras nos ensinam a respeito dos anjos, que uma das funções deles é realizar um tribunal acerca dos assuntos dos homens aqui embaixo. Então, irmãos, pode ser que nesse exato momento, os anjos lá em cima, os seus tribunais celestiais, estejam falando sobre mim e sobre você. Nomeadamente, falando sobre o meu nome e sobre o seu nome. As coisas do mundo dos homens não passam despercebidas aos olhos dos anjos vigilantes, pois eles são anjos, uma categoria de anjos que estão só para vigiar o assunto dos homens, para reportar nessas regiões celestiais lá em cima. Vamos, então, mais uma vez falando, as injustiças que estão sendo feitas aqui embaixo, estão todas sendo anotadas e levadas para Deus lá em cima, nesses tribunais celestiais. Os assuntos políticos, inclusive também. Nada que é permitido na política de um país não foi assistida pelos anjos anteriormente. Os assuntos políticos, a vida de reis, a vida dos governantes, os anjos, eles inclusive discernem o estado moral dos homens e falam sobre o estado moral dos homens lá em cima. Coisas que muitas vezes nós estamos sozinhos. Os anjos estão vendo, estão reportando lá em cima. Coisas que nós fazemos sozinhos. Sobre o nosso estado moral. E eles vêm se fulano, como por exemplo o rei Nabucodonosor está cheio de orgulho. O motivo do decreto ali, em Daniel 4, era porque o rei Nabucodonosor se enalteceu, se orgulhou no seu coração. Então, os anjos vigilantes, eles reparam tudo e eles reportam tudo. Então, não sejamos incrédulos quanto a essas coisas, pois elas existem.
outras razões pelas quais os homens podem até confundir Deus com os anjos e até adorá-los está relacionado ao controle dado a Deus dos anjos sobre a natureza. O livro de Apocalipse está cheio, recheado dessas referências. Está inteirinho o livro de Apocalipse falando sobre isso. Eu vou pegar um exemplo aqui, os anjos controlando os ventos. Os ventos fazem parte da natureza. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Apocalipse 7, 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. A gente já falou sobre esses 4 ventos quando a gente estudou Atos. Para que nenhum vento... Por que os anjos estavam conservando os ventos seguros? Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Ali é um período de catástrofe que vai vir sobre a terra. Os anjos estão metendo os ventos. Com Deus deu controle para os anjos sobre os ventos. Então, nós vemos ainda os anjos controlando animais. Quando a gente vai para o livro de Daniel, capítulo 6, quem foi que salvou Daniel dos leões? Na cova dos leões? Foi os anjos. Daniel, capítulo 6, versículo 22. Daniel diz para o rei Dario: meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. O anjo salvou o apóstolo Pedro, do rei Herodes, no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias lhe caíram das mãos. Ou seja, quando o anjo livrou as cadeias das mãos de Pedro, ele se comunicou com Pedro. Ainda no livro de Atos, capítulo 12, versículos 21 a 23, fala sobre a morte de Herodes. Esse mesmo Herodes que prendeu Pedro e mandou passar fio de espada Tiago, um dos discípulos diretos do Senhor. Como é que foi a morte de Herodes? Foi uma morte comum? Não foi uma morte comum. Possivelmente também foi decretada nesses tribunais angelicais. Atos 12, versículos 21 a 23. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra ao povo. Versículo 22. E o povo clamava: é a voz de um Deus e não de um homem. Versículo 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. O comigo de vermes expirou. Irmãos, os anjos estão presentes, vendo tudo sobre o reino dos homens. Então, a morte de Herodes foi uma ação direta de um anjo. Então, nós podemos dizer que havia motivos para o povo temer a chegada de anjos. Quando a gente olha, por exemplo, em Lucas, capítulo 1, Zacarias, pai de João Batista, quando o anjo apareceu para ele era um sacerdote. Quando o anjo aparece para Zacarias, para apenas lhe dizer que as orações dele foram ouvidas, o temor se apoderou de Zacarias. Ele começou a se tremer todo ali. Ele ficou mudo pela ação dos anjos. Os anjos mexeram nas cordas vocais de Zacarias. Os anjos mexeram ali. Por quê? O texto bíblico diz ali, Lucas, por não crer nas palavras do anjo. Porque a esposa dele era estéril. Isabel era estéril. Então o anjo fez Zacarias ficar mudo, até que se cumprissem as coisas preditas. Então, quando João nasce ali, de repente a fala de Zacarias, a ação de um anjo. Daniel e João, apóstolo João, eles perderam suas forças físicas diante da presença de anjos. Por isso nós reiteramos que havia motivos para temer a vinda dos anjos, e os crentes hebreus da nossa epístola sabiam muito bem disso, eles estavam fundamentados nisso. Então, só que a chave da questão é a seguinte: se um anjo pode fazer tais coisas, agora fazendo todo esse link da questão dos anjos com o livro de Hebreus, se um anjo pode fazer todas essas coisas, se um anjo pode ser temido a tal ponto, se um anjo pode fazer tais coisas ao homem, quanto mais aquele que é superior aos anjos.
o Filho do Homem e o Filho de Deus. A Ele, e só a Ele, nós devemos o nosso temor e a nossa reverência. Se o anjo tem todo esse poder, imagina Jesus. Então, agora vamos nos deter no versículo 5 de Hebreus 1. E a partir desse versículo, né, o autor de Hebreus, ele passa, a partir desse versículo aqui, ele passa a citar 7 citações do Antigo Testamento que aqueles irmãos conheciam muito, muito bem. Eles conheciam de cor e salteado essas 7 citações do Antigo Testamento. Para mostrar o quê? Olha, Jesus é superior aos anjos, tem irmão Jesus. Então, as primeiras 2 citações estão no versículo 5, e nós vamos nos deter nelas, talvez hoje à noite só na primeira citação e amanhã a segunda. Versículo 5: Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai e ele será filho? Então, uma das provas que esses crentes estavam familiarizados com o assunto é a própria maneira como foi escrito esse versículo que nós acabamos de ler agora. Como é que foi escrito esse versículo? Esse versículo, ele faz essas 2 citações do Antigo Testamento, né? Só que de uma maneira retórica, de uma maneira de pergunta retórica. Você não faz uma pergunta retórica para alguém que não sabe do assunto que está sendo falado. Então, os crentes hebreus, quando fez essas 2 citações, puxa, a gente sabe de onde vem essas 2 citações. Verdade. Então, uma pergunta retórica ela não precisa de explicação. Todo mundo sabe o que significa. Então, os crentes hebreus eles sabiam dessas 2 citações do Antigo Testamento e eles sabiam aonde essas 2 citações se encontravam nas escrituras do Antigo Testamento. Vamos ver o primeiro texto? Ele se encontra no Salmo 2, versículo 7. Mas vamos ver todo o Salmo 2, tá? Se irmãos quiserem, a gente pode ler todo esse Salmo 2. Eu tenho em mente, irmãos, que quando os irmãos hebreus escutaram essa frase, eles se lembraram. Puxa, ele está se referindo ao Salmo 2. Então, eles entendendo o contexto inteiro do Salmo 2, eles entenderam a citação específica que foi citada pelo autor de Hebreus. Salmo 2, versículo 1. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e o seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com temor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro de pouco se lhe inflamará a ira, bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Então, esse salmo, de maneira resumida, claro que não dá para entrar versículo por versículo, se nós quiserem no particular, estude esse salmo, ele é maravilhoso. Ele se refere ainda a um dia no futuro próximo, na batalha de Armagedon, quando reis e nações rejeitarão em ódio a Deus e a seu filho, o seu ungido. Eles vão conspirar diretamente contra Deus e Jesus, achando que podem, achando erroneamente que podem se livrar do Criador e sustentador de todas as coisas. Deus, com ira,
vai responder a eles e com furor os vai confundir e proclamar de maneira pública que ele já escolheu o rei. Vocês estão brigando pelo trono da terra aí? Eu já escolhi o rei. E não só escolhi o meu rei, como eu escolhi o lugar onde ele vai governar. Vocês ficam escolhendo o lugar de vocês aí? Eu já escolhi o lugar e o rei. Aquele que vai governar sobre o mundo dos homens. Então, Deus acaba com todas as pretensões dos reis da terra. Inclusive, esse texto do Salmo 2 fala, né? Que os reis da terra, eles conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, esse texto, de uma vez por todas, ele mostra que conspiração contra Deus e seu filho não é teoria, não. É uma realidade. A Bíblia diz isso. Conspiração não é teoria, conspiração é realidade. E, de fato, os reis da terra conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, no versículo 7 desse salmo, que é o texto escolhido pelo autor de Hebreus ali, para a primeira citação, Deus diz quem é esse rei escolhido, a quem todo mundo deve temer, porque o salmo ele tem esse tom de temor, de suscitar terror, porque é um cenário de guerra, é um cenário de uma guerra futura, é um cenário de destruição futura. Então, esse salmo ele diz, olha, eu já escolhi o meu rei, eu vou deixar claro quem ele é. O meu rei, Deus dizendo, é o meu filho, que por seus próprios méritos receberá o reinado. O Salmo ainda diz como vai ser o reinado desse rei, porque fala que ele vai reger com vara de ferro, né? E fala das advertências, ali, ó. Quem não quer que o rei escolhido por Deus reine sobre eles, vai ter esse fim aí. Inclusive, existe um conselho no final, chama Deus de burro, chama o rei de filho de novo. Fala duas vezes, tanto no versículo 7 como no último. Beijai o filho. Beija. A palavra beijo nas escrituras tem um tom de reconciliação. Ó, se você está com algum problema com o filho, se reconcilie com ele, para que ele não se irrite. Irmãos, nós não temos ideia do que é Deus se irritando. E isso vai acontecer no cenário futuro. A ira de Deus vai vir sobre essa terra como nunca veio. Deus é um fogo consumidor. Que isso suscite temor nos nossos corações. Beijai o filho, para que não se irrite. Se você tem algum problema com Jesus, se reconcilia com ele logo. Porque o texto diz, versículo 12, Salmo 2, pois dentro em pouco se inflamará a ira. Irmãos, é Deus com a ira inflamada. Não é um homem qualquer. Não é um governo, não é Napoleão, não é Hitler, não é Stalin. Pensa no pior ditador, a pior pessoa. Irmãos, é muito pior quando Deus inflamar a ira dele. Então, o Salmo 2 ele fala que no tempo futuro vai acontecer. Esse rei vai governar. Só que esse salmo ele pode se aplicar já nos dias de hoje a qualquer poderoso que conspira contra Deus. O fim vai ser o mesmo. Então, quanto ao versículo 7 específico, que é a citação de Hebreus 5, a palavra hoje, fala de um instante definido no tempo. Portanto, quando foi que Deus disse ao Filho essas palavras? Esse salmo é Deus falando com Deus. É Deus Pai falando com Deus Filho. Mas fala, hoje te gerei. Hoje é um tempo definido. Isso é rico de ver nas Escrituras. Então, o simples fato do texto bíblico citar a palavra hoje significa que no momento que Deus Pai falou com Deus Filho essas palavras, não foram na eternidade. Pois senão não faria sentido a palavra hoje estar ali. Embora Cristo já fosse o Filho eterno, de eternidade a eternidade, Deus, Filho, sempre foi o Filho eterno. Deus já era o Filho fora de tempo.
Nós já sabíamos que Deus Filho já era o Filho fora de tempo, no período chamado eternidade, que a nossa mente humana não tem capacidade de compreender. Deus já era Filho na eternidade. Mas essas palavras aqui proferidas por Deus, tanto em Hebreus, versículo 5 do capítulo 1 e Salmos 2:7, falam que Deus disse também que Jesus, que ele é o Filho dentro do tempo. Hoje te gerei. Afinal, que dia foi esse que a Escritura chamou de hoje? Irmãos, o livro de Atos vai responder para nós. Atos capítulo 13, versículos 32 e 33. Atos 13, versículos 32 e 33. O Espírito Santo responde para nós. Atos 13, 32 e 33. Eu vou ler rápido por causa do tempo. Nós nos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito aonde? No Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, irmãos, qual foi esse dia dentro do tempo onde Deus disse, tu és meu filho, hoje te gerei? No dia da ressurreição de Jesus. Quão grandioso é isso, irmãos? Vamos ver ainda mais um pouquinho sobre isso. A questão desse versículo 5 de Hebreus 1 supõe o seguinte, que nenhum anjo individual se elevou por seus méritos aos olhos de Deus, de modo a ganhar para si mesmo um título, como Deus fez, chamando seu filho de filho. Tu és meu filho, hoje te gerei. No dia da ressurreição, na ressurreição, porque, irmãos, Jesus ressuscitou por seus méritos, como homem. Jesus ressuscitou por seus méritos. Por que o Filho ressuscitou? A gente pode perguntar e já responder. Por que o Filho ressuscitou? Porque ele é sem pecado. Nenhum pecado foi achado, encontrado em Jesus. Caso contrário, a morte poderia retê-lo. Todos que estão retidos da morte é porque foi achado pecado. Então Jesus foi como um estranho no ninho. A morte olhou e estranhou Jesus ali. Como que alguém sem pecado pode estar aqui? A morte teve como a baleia expeliu Jonas, expeliu Jesus do Hades, porque ele é sem pecado. Amém. E Jesus, como selo de aprovação, diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei, no dia da ressurreição. Então, o escritor de Hebreus está agora, através da citação de passagens do Antigo Testamento como essa, provando que Deus dá a Cristo, seu Filho, o título de Filho, como resultado de seus merecimentos por sua obra como homem. Irmãos, isso é tão grande porque prova que Jesus, como homem, na ressurreição, ele é maior do que qualquer um. Jesus, homem, é maior do que qualquer anjo. Para pensar nisso. Um homem, um de nós, como eu e você, a semelhança de carne pecaminosa, mas sem pecado, um homem como eu e você, é maior do que os anjos, que fizeram tudo isso que a gente já falou, que se congregam nos tribunais celestiais, que têm poder sobre a natureza, etc, etc. Jesus, homem, é superior a todos eles. O irmão Robert Gouveia, eu queria fazer algumas citações dele. Ele trouxe um exemplo incrível aqui. O título de filho foi originalmente possuído por Cristo. Seu título, desde a eternidade, é o Filho. Mas os anjos também não são chamados filhos de Deus? Sim. Como corpo, eles são assim chamados. Mas nenhum deles em particular é assim chamado. Eles são filhos por criação. Cristo é filho por geração. E a filiação de Cristo foi tão definida nos versículos 2 e 3 de Hebreus 1, que nenhum anjo ousou ou ousaria sem pecado
reivindicar a descrição ligada como verdadeira a respeito de si mesmo. Mas o versículo presente, versículo 5, também afirma que Cristo, por seus méritos como homem, adquiriu o título de filho. E desse ponto de vista também ele obteve um título e um lugar correspondente acima dos anjos, tão alto quanto aquele que ele ocupava por natureza, antes do tempo. Ele se tornou mais alto do que os anjos, tanto mais alto quanto era no início, antes da encarnação, em virtude de sua natureza divina. Ele glorificou tanto Deus, seu Pai, em sua vida humana, por sua retidão sacerdotal, sua expiação, que Deus o saúda ao retornar para o seu lugar nos céus como seu filho. Agora um exemplo maravilhoso aqui que o irmão Gouveia traz, como em inglês, né? O filho mais velho da rainha da Inglaterra é, por nascimento, príncipe de Gales. Mas, olha só, irmãos, eu achei muito lindo isso aqui. Mas suponha que o principado fosse conquistado e oprimido por um cruel potentado estrangeiro, e que o príncipe tivesse que suar muito para libertá-lo do poder estrangeiro. Ele se torna um soldado comum e se eleva por seus méritos para se tornar seu comandante-chefe. Com suas forças, ele derrota o inimigo, expulsa suas forças, despedaçando para longe das costas britânicas, restaurando aos galeses as suas liberdades e prosperidades anteriores. Então, ele mereceria ser elevado novamente ao posto de príncipe de Gales, como resultado de sua coragem, conduta e sucesso. Suponhamos que ele seja assim denominado novamente. Ele seria, então, o príncipe de Gales por dois pontos de vista. Primeiro, por seu nascimento, e segundo, por seus méritos. É isso que é afirmado aqui no Filho de Deus. Tanto originalmente, por sua natureza divina, gerado do Pai, ele sempre foi filho, mas também, quanto encarnado, por sua obra como Deus, ele é superior aos anjos. Tu és digno, dizem os chefes angélicos em Apocalipse 5, porque foste morto e redimiste para Deus. Então, irmãos, a questão desse salmo aqui é uma só. No curso da história, Deus já se declarou assim para um anjo. Nesse salmo nós temos Deus se declarando para Jesus. Tu és meu filho, hoje te gerei. Louvado seja o Senhor. Amanhã, a tua graça de Deus, a gente vê a segunda citação desse versículo. Vamos orar. Amado Senhor, tu és grande, tão grande, que o Senhor excede a nossa capacidade de pensar. Tu és grande, terrível, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Dá-nos um temor de Ti, Senhor, todos os nossos dias da nossa vida. Que as decisões que fomos tomar aqui possamos considerá-los. Olhar para Ti em todos os momentos. Lembrar que o Senhor faria, temê-lo, Senhor. Sim. Porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Tu és filho, hoje te gerei. Senhor, impressiona-nos com tais palavras. Impressiona-nos sempre com Jesus, Senhor. Impressiona os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Peço perdão, irmãos, pelo tempo.